bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui para o canal, tá bom, pessoal? Eu tive no trabalho no domingo na igreja Assembleia Unidos Venceremos, tá? Aqui perto de casa, na rua de cima aqui da minha casa, onde a minha amiga missionária Creuza foi ministrar a palavra e me fez o convite. E, quer dizer, me convidou e convidou uma amiga nossa, missionária Joana, para estar indo lá, né, no trabalho. Então fomos eu e a missionária Joana lá no culto, tá bom? E eu gravei um pedacinho lá, gente. Eu gravei, né, as irmãs, os irmãos lá louvando, mas só que não tem como eu colocar porque dá direitos autorais, né? Mas a palavra, uma palavra de Deus sendo ministrada. Espero que vocês gostem, gente. Eu, né, tô um pouco desanimada, afastada aí dos caminhos do Senhor, mas eu não perdi a minha fé em Deus e sempre que dá e que eu posso, eu estou indo na casa do Senhor, adorar o Senhor, tá bom? Então eu peço a vocês que deixem o joinha de vocês para estar me ajudando, deixa agora no comecinho, assim vocês não correm o risco de esquecer, tá bom? Assista o vídeo por completo, isso também vai me ajudar bastante nessas benditas horas aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as notificações dos meus vídeos quando eu colocar aí no canal. Deixa seu comentário, amo responder a cada um de vocês, pode demorar um pouquinho, às vezes a gente não responde, mas a gente lê e deixa um coraçãozinho, né? Porque às vezes é muito comentário, mas a gente, né, tem o carinho de responder ou deixar um coraçãozinho aí quando não dá para responder, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar, né, com seus amigos, seus familiares aí, eu vou ficar muito agradecida. Também vou ficar agradecida se vocês puderem rodar minhas playlists aí, gente, para estar me ajudando. Quero agradecer aí a amiga Rose Vale, tá, gente? Se vocês não conhecem, vai lá no cantinho dela. Ela tem me ajudado bastante aí, tá? Ela tem colocado as minhas playlists aí para rodar e tá me ajudando, tá? Eu tô devagarzinho, minhas horas lá vai aumentando de novo, né? Como vocês sabem, eu fiquei um tempinho sem gravar e caiu bastante horas minha, mas graças a Deus, devagarzinho, a gente lá vai conseguindo novamente. Então eu conto com a ajuda de vocês aí, um vídeo, 2 vídeos, né? Vocês rodar aí já vai estar me ajudando, tá bom? E não acharam água. Então chegaram a Mara. Poderoso Deus de mistérios, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, nós te exaltamos, ó Deus, nós te benzemos e benzemos também o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Deus, o Senhor já falou aqui através dos louvores, também, meu Deus, o Senhor já se fez presente nas orações que já foram feitas neste lugar. Agora eu te peço, ó Deus, continua falando. Só que aquele povo chegou um determinado momento, eles começaram a clamar tanto, eles começaram a orar tanto, a suplicar tanto, que o clamor deles subiram como aroma agradável às narinas de Deus. E Deus, ele resolveu libertar aquele povo. Deus, ele resolveu enviar um libertador naquelas terras, nas terras do Egito, para tirar o povo de Deus daquele cativeiro. Deus envia Moisés, e Moisés, agora sobre o braço forte de Deus, ele liberta aquele povo, tira aquele povo do cativeiro e segue com aquele povo rumo à terra prometida de uma maneira sobrenatural e tremenda. Era um povo liberto, era um povo agora vivendo liberdade, e Moisés encaminhando aquele povo, a mão de Deus, rumo às promessas, rumo a tudo o que Deus tinha na vida daquele povo. Um exército forte, com carros, com cavalos, com cavaleiros, e Faraó segue com o exército dele para ir atrás daquele povo, para pegar aquele povo novamente e levar para o cativeiro. Faraó, ele vai atrás do povo de Deus para aprisionar novamente
que Faraó, ele está prestes a aproximar do povo de Deus. E o povo de Deus, por um momento, fica cercado. Por um momento não havia saída para o povo de Deus. Porque quando o povo de Israel olhava para frente, adiante estava o mar vermelho. E quando eles olhavam para trás, não tinha como recuar. Porque os soldados de Faraó já avançavam para capturar todos eles. Manda esse povo marchar, e tu, o povo que tem nas mãos, toca nas águas. Aquele povo ia viver o sobrenatural de Deus sobre a vida deles ali naquele momento onde não havia saída, naquele momento onde não havia escape. O céu ia se abrir e a glória de Deus seria derramada sobre a vida do povo de Deus, diante do olhar dos inimigos, diante do olhar do povo do Egito. Queridos, e quando aquele povo se aproximava, quando os soldados de Faraó se aproximavam, eis que Deus abriu o mar. E o povo de Israel, marchando, amando de Deus, o povo de Deus encontra um escape e eles atravessam de uma maneira sobrenatural. Eles passam para o outro lado e eles ficam livres dos soldados de Faraó. Eles ficam livres de todos os inimigos que tentaram levar novamente aquele povo para o cativeiro. E o povo de Deus, lá do outro lado, só contemplando a derrota de todos os inimigos que os perseguiam, e eles receberam escape, eles receberam livramento, e nunca mais o povo do Egito, nunca mais Faraó e seus soldados iriam perseguir o povo de Deus, porque foram mortos, derrotados, foram humilhados pela glória de Deus que aconteceu sobre a vida do povo de Deus. Tem coisa que acontece para todo mundo, tem milagre que Deus faz, que todo mundo vai alcançar. Aquele mover sobrenatural do mar se abrir era para o povo de Israel, não era para Faraó e os seus soldados. E é por isso que o mar se fechou, é por isso que Deus fechou o céu no momento que Faraó ia atravessar da maneira que o povo de Deus atravessou. Deus não permitiu. Aquele milagre era exclusivo para o povo de Deus. Tem bênção que nós só vamos alcançar se nós estivermos cheios da glória de Deus, se nós estivermos cheios do poder de Deus. Que durante 3 dias, o povo de Deus segue caminhando pelo deserto, sem água, sem nenhuma gota d'água, sedentos, cansados. Durante 3 dias não tinha água para beber. Durante 3 dias, uma caminhada sofrida pelo deserto sem água. E ao passar desses 3 dias, eles chegam em uma terra chamada Mara. E quando eles chegam em Mara tinha água. Nas terras de Mara tinha água. Aleluia. E eles se depararam com muita água em Mara. 3 dias sem beber água, 3 dias sedentos. E agora eles estão ali nas terras de Mara, tinha água, mas eles não podiam beber da água, porque a água era amarga. As águas de Mara eram amargas, e eles não podiam beber. Estavam diante de águas, mas de águas amargas. Não podiam beber, mas estavam sedentos, estavam com sede, já não aguentavam mais de tanta sede, diante de tanta água, sem poder beber, porque eram águas amargas. Queridos, e quando Moisés agora diante daquela situação, murmuração, o povo está reclamando, o povo sedento, Moisés ele se compadece da agonia daquele povo, porque também ele estava com sede, porque todo o povo estava com sede, mas as águas eram amargas. E Moisés ele começa a aclamar o Senhor, ele começa agora a pedir ao Senhor providência, ele começa a pedir ao Senhor que o Senhor usasse de misericórdia, porque o povo já não conseguia mais seguir se não bebesse água. E o Senhor ele mostra a Moisés um lenho, um madeiro, e o Senhor instrui Moisés a lançar aquele lenho nas águas de Mara. E a palavra que nós vemos fala que Moisés, ele pega aquele lenho, ele pega aquele madeiro, e ele lança aquele lenho nas águas de Mara. E quando ele lança aquele lenho nas águas, a palavra fala que as águas de Mara, que eram amargas, a partir do momento que aquele lenho toca naquelas águas, o Senhor abre o céu sobre as águas de Mara e transforma aquelas águas, e na mesma hora, aquelas águas são purificadas, aquelas águas são
aconteceu. A glória de Deus aconteceu ali em Mara. Deus abriu o céu e mudou a situação daquele povo que estava diante de águas amargas, mas que as águas se tornaram doces e eles beberam, saciaram a sede de uma forma tão sobrenatural e tremenda para a glória de Deus. Jesus ali, ele lança estatutos, ele lança exigências, ele faz promessa para o povo dele ao redor daquelas águas que agora estavam doces, e o Senhor disse para eles que era necessário eles permanecerem nos estatutos, era necessário eles permanecerem na fidelidade com o Senhor, porque se isso acontecesse, o Senhor ia dar livramento de todo mal, de toda seta de enfermidade, tudo que aconteceu lá no Egito, aquelas pragas, aquelas doenças, aquelas maldições, não ia acontecer sobre o povo de Deus, se eles ficassem no centro da vontade de Deus. O Senhor ia livrar, o Senhor ia conceder vitória sobre a vida do povo dele. O nosso Deus é um Deus que transforma águas amargas em águas doces, é um Deus que transforma enfermidade em saúde, é um Deus que transforma a tristeza em alegria, é um Deus que transforma o pranto em riso. Esse é o nosso Deus, um Deus sobrenatural, que é capaz de transformar, que é capaz de mudar, que é capaz de trazer à existência aquilo que não existe, porque Ele é tremendo, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o nosso Deus. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que, como aquele povo, quando chegou em Mara, um povo sedento. Talvez eu esteja falando para pessoas sedentas, para pessoas que precisam de tantas coisas, pessoas que talvez estejam vivendo amargura, talvez diante de águas amargas, por tantos e tantos motivos. Mas eu te digo, queridos, confia no Senhor, Ele transforma, Ele muda, Ele entra com providência, Ele transforma aquilo que era amargo e doce, Ele muda a nossa história, Ele entra com providência na nossa vida para a glória de Deus. A palavra fala que lá em Naim havia uma viúva e ela estava em um cortejo fúnebre, levando um filho, o único filho que ela tinha para ser sepultado. E aí eu te digo, essa mulher, essa viúva lá na cidade de Naim, ela estava vivendo o mais amargo das situações que alguém possa viver na face da terra. Ela estava indo sepultar o filho. Nada é mais terrível do que isso. Ela estava indo com o maior amargo, ela estava indo com a maior amargura na alma, indo sepultar o filho, estava indo em águas amargas, estava seguindo um curso, estava seguindo um cortejo fúnebre. O destino era um cemitério, sepultar o filho. Mas a palavra fala que ali diante daquele curso de águas amargas, aquele cortejo fúnebre, a palavra fala que Jesus, ele encontra com aquela mulher, com aquele cortejo, águas amargas. Aquela mulher estava vivendo, mas chega Jesus com águas doces, chega Jesus com o maior cial de águas, e onde o encontro de águas amargas com águas doces, havia um encontro naquele momento, um cortejo fúnebre e um cortejo da vida que é Jesus, onde o encontro lavacando, da morte com a vida se encontraram. Jesus e a viúva de Naim se encontraram, a vida e a morte naquele lugar, e a história foi mudada, a história foi transformada, porque Jesus, ele agiu naquele momento, o encontro das águas doces com as águas amargas. Jesus se compadeceu daquela mulher. A palavra fala que Jesus, ele abraça com aquela mulher, ele consola aquela viúva, e ele muda o cativeiro dela, ele tira do coração dela toda a amargura, porque ele vai até o caixão onde estava o menino, e ele toca naquele caixão, e ele ressuscita aquele menino, ele liberta aquele menino da morte, ele tira toda a amargura do coração daquela mãe. Labai, irei, calabai, o Senhor é vida, o Senhor é o doce da vida, e ele, irei, calabai, tirou aquela mulher de toda situação de tristeza, de toda situação de agonia, de amargura. Ele ressuscitou o menino. O céu se abriu em meio aos problemas deles, e aguardando por eles havia um oásis. Tu não tem noção do que Deus tem para você no final dessa amargura. Tu não tem noção do que o Senhor tem para você no final desse problema. Ele tem um oásis, ele tem o melhor, ele tem 12
aquele lugar, no oásis que Deus preparou para eles. Ah, tu não tem noção? O Senhor tem grandes coisas preparadas para você. Mas não desista quando vier o problema. Não desista quando as águas forem amargas. Porque o problema Deus cuida. A porta que está fechada Deus abre. A enfermidade Deus cura. Deus pode mudar a tua história. Então não desista quando vier o problema. Porque se você persistir sobre esse problema, se você não for encontrado fraco, se você não fraquejar diante do problema, o Senhor resolve o teu problema e ainda proporciona o melhor para você lá na frente. Mas não para diante do problema. Não desista diante do problema. É claro que eles estavam cansados, sedentos, e se depararam com uma decepção agora diante deles, porque tinha água, mas não tinha como beber. Mas o Senhor estava prestes a resolver esse problema. Não necessitava de murmurar, de reclamar. Hoje Deus está falando aqui, está vivendo um problema? Não há necessidade de murmurar e nem de reclamar. Porque a casa veria um problema que ele não pudesse resolver. A casa veria uma situação que ele não pudesse resolver. Então aquieta o teu coração e saiba que o Senhor é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te cura. Ele é o Deus que te liberta. Ele é o Deus que pode resolver qualquer problema que você estiver enfrentando. Séria, olha a macanda lava a cela. Eu não vejo correr, parece que eu vejo um anjo